E agora eu vou falar uma coisa com relação, né, tem 124 pessoas na live, é bom que eu já começo a falar. Futebol, existe uma coisa chamada planejamento. Quando você vai com muita sede ao pote, a tendência é que não dê certo. Eu vi Paulo e vi Rodrigo falando algumas vezes, Paulo em áudio, Rodrigo em entrevista, que estão tentando não priorizar nenhuma competição. Quando você tem um elenco curto, você tem Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, você tem que priorizar alguma coisa, porque o que acontece? No Campeonato Mano, que vocês sabem que por mim sempre teria um time alternativo, um time reserva, um time sub-23. Isso aqui não é novidade para ninguém. Para mim, sempre seria assim. Se você não quer priorizar, você tem que decidir. Ou você joga todos os jogos com força máxima, o que eu sou contra, mas se você quer definir no planejamento, você joga todos os jogos com força máxima, ou você joga todos os jogos com time reserva. O que não pode ser feito é você, ao longo de 9 rodadas, que são as 9 rodadas da competição, você variar essa equipe. Isso é um erro de planejamento pesado, pesadíssimo. Você começa com o NIRB e com o Atlético de Alagoinhas, com o time considerado titular. Aí contra a Bahia de Feira, contra a Docimel. Hoje foi Covid, mas não importa. Docimel e Sardinha, você mescla o time e assim, você não sabe que time é. E aí o que acontece? O time não entrosa, o time não rende, você arrisca os seus titulares, e aí seus titulares machucam para o decorrer da competição, e no Campeonato Baiano você não entrosa seu time. Então isso é uma coisa chamada planejamento. O Vitória quis priorizar tudo e deu nisso, porque no final não priorizou nada. Se tivesse um time reserva, ou até mesmo o titular, tudo bem, vá que seja. Se fosse sempre o titular jogando Baiano, apesar de eu ser contra, existiria uma linha no planejamento, certo? Existiria uma linha no planejamento. O Vitória, ao longo de 9 rodadas, usou o titular em 3, que foi Conquista, Unirb e Atlético de Alagoinhas. Usou um mesclado contra a Bahia de Feira, contra a Docimel e contra Josenense titular. Aí contra o Docimel já foi mesclado. Vocês estão percebendo como é isso daí, que não tem o um mínimo de planejamento, e é claro que o resultado não vem sem planejamento. Nada do que acontece no campo acontece só por causa do campo, tudo acontece fora. Isso é um erro absurdo de diretoria. Ano passado até tinha, teve Covid, tudo bem, beleza. Ou teve a pandemia. Esse ano não. Esse ano foi erro. Me expliquem como é que o Vitória entra com um time mesclado contra o Docimel, aí sai para o Adalto Moraes num gramado pior, numa viagem desgastante com o time titular. Como é que o Vitória começa com o NIRB e Atlético de Alagoinhas com o time titular e vai pegar o Bahia de Feira com o time mesclado? Vocês não estão vendo que isso é um erro de planejamento? Vocês não estão vendo que o problema vem principalmente de cima? Vocês não estão vendo que não tem uma lógica a ser seguida? Não existe isso, gente. Não existe. Quando você não tem elenco, você tem que ou colocar titular em tudo, ou colocar o mesclado em tudo. A cada jogo, das 9 rodadas, cada jogo teve uma escalação diferente, porra. Isso é planejamento. O resultado não vem sem planejamento. Não adianta. Não adianta. O resultado não vem sem planejamento. E foi mais um erro de planejamento da diretoria, que quis priorizar tudo, quis jogar tudo de qualquer forma, no final deu nisso. Porque nem para ajudar a transição dos meninos, o Campeonato Baiano serviu, porque não existia uma definição. Porque não existia uma definição se era mesclado, se era titular, se era reserva. Não existia essa definição. Então, o Campeonato Baiano esse ano, literalmente, só atrapalhou em todos os sentidos. É um campeonato que o Vitória já joga, já paga para jogar, e agora tá todo mundo indignado com razão de ficar pelo terceiro ano seguido de fora, porque não tem planejamento. Você tem 9 rodadas, você não pode mudar o time a cada rodada. Se vocês pegarem a escalação da Unirb do Atlético de Alagoinhas, da Juazeirense e do Bahia de Feira, do Vitória da Conquista e do Docimel, são 6 times completamente, absurdamente diferentes. E é claro que. Aí, quantos jogos a gente veio aqui falar que o Vitória sentiu que estava desentrosado? Quantos jogos a gente falou isso aqui? Bahia de Feira a gente falou, não, desentrosado. Docimel perdeu, tava desentrosado, mas não importa, não tem que perder. Só tô dizendo para vocês, mostrando para vocês que isso é um erro de planejamento, isso é um erro de quem vem de cima. Quer ir com muita sede ao pote e no final não consegue. A partir desse erro de planejamento, todos os outros erros acontecem. Você não matura os meninos perdem muito gol na cara, você não consegue classificar porque você também é incompetente, diga-se de passagem, porque você também é incompetente, tá? São 2 anos de 3 não classificando. Não atrapalhou, só fez atrapalhar o Campeonato Baiano. Só fez atrapalhar. Não ajudou em nada. Absolutamente nada o Campeonato Baiano ajudou. Só aumentou a pressão em Rodrigo, que agora todo mundo quer, o Rodrigo fora. Eu quero saber o que é que o Rodrigo tinha para fazer hoje.
Especificamente hoje, o que é que o Rodrigo tinha para fazer? De substituição, de escalação. Vocês pediam Aníbal, vocês viram Aníbal. Vocês pediam um, vocês pediam outro. Alisson Farias, horrível. Aí você vê Juan Nascimento, não tá pronto para jogar ainda. Aí você tira o Wesley, bota Kaique Souza. Aí Kaique Souza também não tá pronto para jogar ainda. E aí, meu amigo? Não tô isentando o Rodrigo de culpa, não, mas das culpas, a menor é a dele se comparar com o Paulo Carneiro. Não existe isso de não estamos priorizando competições. Agora a gente tem atletas machucados para a reta final da Série B, independente de Covid. O time não teve sequência no Campeonato Baiano e também ficou de fora porque não teve sequência no Campeonato Baiano, além da incompetência de perder os gols, claro. Ainda ficou de fora por causa dessa falta de planejamento. Você jogou Copa do Nordeste desfalcado porque seus jogadores machucaram no Campeonato Baiano. Foi todo errado o planejamento para o Campeonato Baiano. Todo errado, todo errado, todo errado. Perdeu a classificação nos 9 jogos. Dos 9 jogos, cada jogo tem uma escalação diferente. Ora era o titular, contra o Juazeirense não, bota o time titular. Mas na rodada anterior, contra o Docimel, botou o time mesclado no Barradão. Qual é o sentido disso? Ou coloca todo titular, o qual eu não concordo, mas ou coloca todo titular, ou define uma equipe específica, reserva, para jogar. Não pode fazer o que fez. Eu não tô falando isso por causa de hoje, gente. Eu falo isso aqui há muito tempo, falo isso no Twitter, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo. Terceiro ano seguido do nosso clube fora da fase final do Campeonato Baiano. Acho que é o quarto sem chegar à final, o que é um absurdo. Se eu tiver errado, me corrija. 3 anos fora das semifinais do Campeonato Baiano. O Vitória vai. Se você pensar aí, o Vitória ficou de fora das finais do Baiano em 2015, 2019, 2020, 2021. Não pode o Vitória em 9 jogos, porque, vamos ser sinceros, por melhor que seja o Juazeirense estar na terceira fase, não é melhor que o Vitória, não era para ser melhor que o Vitória. Por melhor que seja até a Alagoinhas, que perdeu para o Vitória, inclusive, não é melhor que o Vitória. Por melhor que seja o Bahia de Feira, não é melhor que o Vitória. Até esse time Y da Sardinha não é melhor que o Vitória. E não pode ser melhor do que o Vitória jogando com os reservas. O Vitória ganhou 2 jogos, pô. Tá ganhando 2 jogos. O Vitória perdeu mais do que ganhou no Campeonato Baiano. Piada. Exatamente. E, Thiago... Mesmo número. Foi 2-2. Vitória empatou 5 jogos. Vitória empatou com o rebaixado. A gente já leu o comentário de Romulo. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que o Vitória jogaria semifinal de Copa do Nordeste, estaria vivo na Copa do Brasil se tivesse priorizado também o Baiano? Porque eu acho que não. Cansaria o elenco, estouraria muito jogador. Duvido que passasse até de fase. Imagine ser segundo, pegar o Altos, fazer o jogo decente, ver contra o Ceará. Agora o Vitória tá de férias, né? A única vantagem é que eu tô de férias também do Vitória. Não vou me estressar, é basicamente... Mas, Thiago, desculpa interromper, esqueça isso de férias. Daqui para dia 29, o que mais vai ter é movimentação em bastidor político, conselho pegando fogo, movimentação jurídica para tirar Paulo Carneiro. Esqueça, uma coisa que não vai ter é paz. Não se iluda, a gente não vai ter paz. Paz não vai ter. O que também não vai ter é o Vitória fazendo patetice em campo, né? Porque hoje foi uma patetice. Esse time do Fluminense é horrível, vamos falar logo aqui a palavra correta. Esse time do Fluminense é horrível, tanto que mereceu o rebaixamento. Tinha perdido daquele time do Docimel com uma entregada daquele Fábio Bilica. E hoje conseguiu um empate. Vai ter gente discutindo, o pênalti foi impedido. Eu também achei, foda-se, o Vitória jogou mal pra porra. Demorou uma vida pra conseguir fazer um gol cagado. Porra, velho, o Vitória era pra entrar e meter 5-6-0 e vamos ver o que dá nos outros jogos. O Vitória era pra ter ganho da Jacuipense, não ter feito a partida patética até a expulsão de Samuel. Depois ficou condicionado, eu não vou discutir essa parte, mas até a expulsão de Samuel, o Vitória tava mal. Sinceramente... Ridículo demais, ridículo demais, ridículo demais. Sinceramente, é sub-20. Baiano tem que ser sub-20. O nível do não Campeonato tem jeito. Baiano não merece o time, nem o time reserva do Vitória, mesmo o elenco do Vitória sendo esse elenco aí rasteiro, mais raso do que a altitude da Holanda. Eu fico, assim, abismado com a omissão de muita gente em relação à situação que o nosso clube chegou. É ridículo, é lastimável. O Vitória, 4 anos, 3 anos fora de uma segunda fase de Campeonato Baiano. É simplesmente ridículo. Empatar um primeiro jogo como foi com o NIRB, primeiro ano do NIRB no Campeonato Baiano, com todo respeito, o time da faculdade que está fazendo um trabalho até muito interessante, mas pelo amor de Deus, resultados bizarros dentro de casa, essa derrota para o Docimel, esse empate de hoje contra o rebaixado, que o Fluminense já entrou rebaixado, o Fluminense não ia ter força para escapar desse descenso miserável, campanha ridícula do Flu de Feira, mas pelo amor de Deus, minha gente, vamos acordar, vamos cobrar, vamos
exigir do presidente melhoras, exigir do deliberativo força, já que parte desse conselho aí já está indo para cima do presidente, com busca de provas para debater na próxima reunião do conselho referentes aí aos processos de Paulo frente ao clube, a questão econômica do clube também. Entrevista semana passada bombástica do presidente do Conselho Fiscal, Jailson Reis Vitória, que o torcedor tem que ouvir novamente, entender. Então, minha gente, o Vitória vive uma situação, parafraseando os mais antigos, periclitante. A coisa tá feia e a gente tem que cobrar. Não tem outra alternativa a não ser cobrar e exigir melhoras. A situação tá difícil? Está. O número de sócios vem caindo? Vem. Mas do jeito que está atualmente, não dá. Nosso clube é um clube grande, estruturado, com a visibilidade absurda no mercado, e passar por isso hoje é o cúmulo do absurdo.